Ainda se sabe muito pouco sobre os efeitos a médio e longo prazo da vacina na faixa etária dos 12 aos 15 anos. A própria Ordem dos Enfermeiros e a Ordem dos Farmacêuticos deram parecer desfavorável por considerarem serem maiores os riscos do que os benefícios. Entre os médicos não precisa de apresentações. Jacinto Gonçalves é um dos mais conceituados e experientes cardiologistas do país. Há 15 anos que é vice-presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia e é um dos rostos de uma vasta lista de mais de 30 médicos que subscreveram um documento que alertava para os perigos da vacinação em crianças e jovens, nomeadamente o surgimento de problemas cardíacos. Não sabemos nada ainda a longo prazo quais são as consequências da miocardite provocada pela vacina, porque não há ainda dados suficientes e não há tempo suficiente para saber. Mas sabemos é que as miocardites podem dar morte. Os riscos inerentes à vacina, quanto a mim, tanto quanto se conhece, são superiores aos benefícios. Não temos dados ainda sobre segurança a longo prazo e por isso era bom que se tivesse esperado. Como é que justifica que tenha havido um volte-face por parte da DGS em poucos dias? Tenho que perguntar à doutora Graça Freitas. Eu não sei responder para a doutora Graça Freitas. Acho estranho que não tenha havido nenhuma publicação credível em um jornal internacional de peso sobre o assunto. Em 10 dias tenha mudado a opinião. Ela é que sabe. A DGS diz que não se trata de uma mudança de posição quando, em 10 dias, decidiu pela vacinação universal das crianças, mas sim de uma nova recomendação com base em dados acumulados referentes aos Estados Unidos da América e a países da União Europeia, que entretanto iniciaram a vacinação destas faixas etárias e que confirmaram que a ocorrência de alguns efeitos adversos, como as miocardites e pericardites, não só são extremamente raros, como apresentam um curso clínico favorável. Mesmo quando a Direção-Geral da Saúde muda a sua posição, no momento em que o faz e que fala de um póster supostamente nos Estados Unidos, não existia mais nenhum estudo. E, portanto, o que nós entendemos é que há política aquilo que é da política e há saúde pública aquilo que é da saúde pública. Ou seja, os dados acumulados a que a DGS se refere não são efetivamente novos estudos científicos, mas sim um relatório oficial do Centers for Disease Control americano, que faz uma revisão aos dados de segurança das vacinas em adolescentes e um artigo científico também de revisão sobre a eficácia e segurança das vacinas, que nem sequer discrimina dados sobre crianças. E nós não podemos dizer que existem esses estudos quando na realidade não existem. Também a Ordem dos Farmacêuticos deu um parecer desfavorável à vacinação universal em crianças a partir dos 12 anos, salientando o facto dos estudos existentes serem poucos e com um número muito reduzido de crianças. Devido ao número limitado de crianças incluídas nos estudos e ao tempo de seguimento, os ensaios não dispunham de poder para detecção de efeitos secundários raros, como sejam a miocardite e a pericardite. A CMTV tentou ouvir a Comissão Técnica que assessorou Graça Freitas nas decisões sobre a vacinação em crianças. Tentámos também ouvir médicos pediatras que defendem a segurança das vacinas, mas, estranhamente, ninguém se mostrou disponível. Acho que as crianças, e sobretudo os jovens, foram manipulados. Nunca tinha visto, e acho que nunca vi em paciente nenhum, outdoors altamente caros e sofisticados e atrativos por causa de uma vacinação. Não percebo. Mas se gasta tanto dinheiro por causa de uma vacina, quais eram os interesses que estavam a defender? Não percebo. Primeiro, propaganda. Feroz, agressiva, contínua, martelada. Todos os dias, se é uma frase, uma mentira repetida acaba por ser verdade, quando é repetida 100 vezes. E depois a seguir, a segunda fase da manipulação, a coação. Se não te vacinas, não podes ir ao festival. Se não te vacinas, não podes ir ao teatro.
Isto é o maior negócio de sempre, porque é o primeiro negócio realmente global, que envolve 7,5 mil milhões de pessoas, vezes N doses. Cada dose de uma vacina tem um retorno estimado entre 15 a 20 dólares. Passa a conta. Nós temos um vírus que só ataca às sextas-feiras às 7 da tarde. E depois à sexta-feira, às 7 horas, eu vou ao Corte Inglês para comer umas tapas e de repente o senhor tem o certificado ou não? Se não tem, não entra. Quer dizer, o vírus de repente saltou da sua caverna e disse: aqui estou eu, vou morder. Na sequência desta investigação, a CMTV teve acesso a um parecer reservado da Ordem dos Médicos que, dias antes da Direção-Geral da Saúde defender a vacinação universal de crianças, entre os 12 e os 15, defende a necessidade de haver mais estudos científicos e exige que, em casos de vacinação, os pais assinem um consentimento informado sobre os riscos das vacinas. Este é o parecer que a CMTV teve acesso, um documento reservado, aprovado pelo Conselho Nacional da Ordem dos Médicos a 30 de julho, ou seja, 10 dias antes da DGS ter recomendado a vacinação de crianças a partir dos 12 anos. Representa a posição oficial da Ordem dos Médicos, mas Miguel Guimarães nunca chegou a torná-lo público. Um parecer desfavorável ao uso da vacina contra o Covid-19 naquela faixa etária, levantando questões importantes como a necessidade de haver mais estudos científicos, assim como uma melhor avaliação dos riscos e benefícios. A vacinação em idade pediátrica deve seguir a melhor evidência científica, só podendo ser analisado como procedimento ético, o que é cientificamente válido. Posto isto, é necessário mais informação científica de que a vacinação confere neste subgrupo proteção contra a infecção e as suas consequências, bem como uma melhor avaliação risco-benefício. O parecer vai mesmo mais longe ao levantar questões decisivas como os efeitos desconhecidos da vacinação em crianças e jovens. Assumir que os efeitos a médio e longo prazo não podem ser medidos já. Assumir também que a norma não causar dano em idades pediátricas exige mais estudos, pela forma aparentemente ligeira da infecção neste grupo etário, pela maior esperança de vida e pela incompleta formação do corpo. O parecer recomenda ainda que haja uma clara informação escrita, uniforme, organizada pelas entidades competentes para ser prestada às crianças e aos pais e que estes assumam um consentimento informado. Até aos 16 anos, as crianças têm que ir acompanhadas pelos pais, mas em momento algum assinam um documento em que são explicados, por exemplo, os riscos da vacinação nesta faixa etária. Ora, Miguel Guimarães não só não torna público este parecer, que contraria claramente a posição assumida pela DGS, como inexplicavelmente só o dá a conhecer quase 3 meses depois aos médicos que o solicitaram e 14 dias depois de Graça Freitas ter validado a vacinação para todas as crianças a partir dos 12 anos. Se não, vejamos. A 31 de maio é pedido o parecer. A 30 de julho é aprovado pelo Conselho Nacional da Ordem dos Médicos, mas só a 24 de agosto é que os médicos que pediram esse mesmo parecer são notificados. Cai-se por terra o objetivo deste mesmo parecer, pedido com caráter de urgência, de forma a antecipar qualquer posição pública da Ordem dos Médicos sobre a utilização destas vacinas em crianças e também a possibilidade de impedir a vacinação com recurso aos tribunais. Como se pode ver, este parecer foi assinado por Manuel Mendes Silva, presidente do Conselho Nacional de Ética da Ordem dos Médicos, que, não sabendo que a CMTV teve acesso a esse documento, acaba por negar a existência do mesmo
Não é isso que diz o parecer. O parecer levanta uma série de questões. Mais informação científica, melhor avaliação risco-benefício, assumir que os efeitos a médio e longo prazo não podem ser aferidos no momento. Repare, nós não fizemos nenhum parecer específico sobre isso. Há opiniões, mas não há nenhum parecer específico. Nós, Conselho de Ética da Ordem dos Médicos. Não sei o que é que aquilo é então, mas aquilo é um parecer. Não é parecer, mostre-me um parecer que não é parecer nenhum. Afinal, o parecer sempre existia. Pá, isto foi feito em junho. Doutor, mas isto é um parecer. Isto é um parecer de junho. Sim, mas o doutor estava a dizer que não havia um parecer. Há um parecer. Não, e que eu muda, disse que está a havia um parecer mudar. específico para as crianças. Não, está aqui a falar na idade pediátrica, doutor. Isto é assinado por si. Isto diz a vacinação em idade pediátrica. Pois, já não me recordava no meio de tantos pareceres.